E a nossa receita de hoje será com carne bovina, que você pode acompanhar com arroz bem quente ou servir como acompanhamento com qualquer outro tipo de comida. E aqui em casa costumamos comer essa carne por cima do arroz, como se fosse um donburi, né? Que significa comida de tigela. Estou utilizando 200 gramas de arroz japonês, esse daqui é o grão curto. Pode ser o grão comprido também. Se vocês quiserem utilizar o arroz brasileiro, também não tem problema. Aqui eu vou adicionar a mesma quantidade de água, mas depende também muito da marca do seu arroz também que você comprar. E se estiver escrito Shinmai na embalagem, você necessita colocar menos água. Estou utilizando da marca Momide, é do pacote verde, que eu acho muito bom. E agora é só ligar. E aqui eu tenho 2 bifes de contrafilé, essa daqui da parte da costela, que eu acho bem mais macia, né? Essa parte da gordura. Eu vou manter essas gorduras, mas vocês podem retirar também. Assim, cortar em filetes bem finos. Quanto mais fino, melhor. E aqui vocês podem utilizar qualquer outro tipo de carne bovina também. Serve também para frango. Essa receita é boa por causa disso, mas essa receita é especial para carne bovina. E aqui eu estou calculando para 2 pessoas, um bife para cada um, mas vamos cortar os 2 bifes da mesma maneira, em fatias finas. E para essa receita eu gosto de um bife bem mais grosso que esse, fica bem melhor. É que eu já tinha esse bife aqui, então resolvi fazer. Mas quanto mais grosso, melhor. E se vocês tiverem dificuldade em cortar fininho, é só congelar um pouquinho, que fica bem mais fácil cortar. Se congelar muito, ficar muito duro, deixe descongelar um pouquinho e depois é só cortar. Fica bem fácil, facilita bastante. Prontinho. Só vou deixar preparados os ingredientes para ficar mais fácil para fazer o prato depois. Aqui uma cebola, vocês podem chegar a utilizar 2 cebolas se quiserem. É só cortar assim, tirar a casca. Fica bem mais fácil do que tirar com a cebola inteira. E agora cortar desse jeito, em 4 partes, estilo japonês. O japonês utiliza muito esse corte. E é bom porque tem pessoas que não gostam da cebola, fica mais fácil retirar do prato também se ela não gostar. E vocês também podem picar a cebola, ou passar até no multiprocessador, deixar bem pequeno. E agora não vou economizar no alho, utilizarei 5 dentes de alho, são grandes, cortar em fatias. Vocês também podem cortar bem pequeno também, ou passar no ralador. Só que daí vai ficar com sabor muito forte, né? Mas também fica muito gostoso, eu gosto. Porque a minha esposa já prefere assim. É só dourar bem, né? Fritar bem, fica bem saboroso também, vai dar um sabor assim separado, né? Do bife. Você vai sentir o alho e vai sentir também o sabor do bife. E a espessura também fica a gosto, vocês podem cortar bem fininho ou mais grosso como esse. Agora eu vou pegar toda a carne, colocar nesse refratário aqui, um pouquinho de sal, sal a gosto, colocar 2 pitadas assim. Pimenta do reino também a gosto. Lembrando, não precisa salgar muito, porque nós vamos fazer um molho separado depois. Aqui só dar uma misturada, bem rapidinho. E agora, amido de milho. Vamos colocando pouco a pouco.
que eu coloquei 3 colheres de chá cheias e misturar. Quando vocês verem que o amido pegou em toda a carne, aí está bom. Vou colocar mais um pouquinho. Vocês podem reparar que não pegou, né? Em várias fatias de carne. Tem que cobrir tudo. Mais uma colher de chá. Que para essa quantidade, então utilizarei 4 colheres de chá de amido de milho. Também não precisa colocar muito também. Botar em excesso. Assim já está ótimo. Vamos preparar o molho. 2 colheres de sopa de shoyu, pode ser o light ou normal. Estou utilizando o normal e é da marca Hinomoto. 1 colher de sopa de mirim, que é o saquê culinário. E para quem não conhece, o mirim ele vai dar sabor e vai deixar mais brilhante a nossa comida. 1 colher de sopa de saquê. Se você não tiver o saquê, pode utilizar a cachaça também. Meia colher de chá de gengibre em pó. Se vocês não tiverem gengibre em pó, vocês podem utilizar o fresco também. É só cortar em fatias bem pequenas e colocar depois para fritar. Mais ou menos 1 colher de chá de óleo de gergelim torrado. 1 colher de chá de dashi de peixe. 1 colher de sopa de mel. Aqui vocês podem utilizar no máximo 1 colher de sopa, tá? Para essa quantidade. Se vocês não tiverem o mel, pode ser 1 colher de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de água. Misturar tudo muito bem, é bem rápido. Mas antes de colocarmos na frigideira com a carne, nós vamos misturar de novo. Porque tem os ingredientes que ficam no fundo, né? Pronto. Aqui é uma panela numa frigideira, um pouquinho de óleo. Colocar toda a carne e vamos dar uma dourada. O amido de milho vai ajudar a deixar a carne mais macia, vai deixar ela com uma cor também bem mais bonita e vai ajudar a engrossar o caldo. Ele vai ajudar bastante nessa receita. O ponto da carne, vocês que decidem. Eu gosto assim mais ou menos, não muito frito também, mas também não cru. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Para mim nesse ponto já está ótimo, é só desligar o fogo. E olhem só como ela fica brilhante, fica bem bonita. Só vou transferir para esse prato aqui, porque nós vamos agora fritar a cebola e o alho separadamente. Vamos manter esse óleo que ficou para fritar a cebola e o alho. Não precisa tirar. Deixei no fogo médio. É só adicionar o alho e a cebola. Fritar até que fiquem macio, mas firmes. O chamado al dente. Nesse ponto já está ótimo. Adicionar toda a carne. Misturar um pouco. Bem rápido. Ainda mantendo no fogo médio. E logo em seguida o nosso molho. Só misturar um pouquinho. Adicionar. E agora ir misturando para que o molho pegue em toda a carne, na cebola e no alho. Ele vai engrossar por causa do amido que estava na carne. Vai ficar aquele molho saboroso, bem grosso e bem bonito. E olhem só que cor que fica. E mais ou menos 30 segundos fritando, é só desligar.
e servir. O nosso Gohan quentinho. E deixem nos comentários se você gosta de comer o arroz puro assim mesmo, sem nada, como eu faço de vez em quando. Eu só coloco um furikake em cima, ou de vez em quando eu faço um onigiri e pronto. Como assim mesmo? Deixem nos comentários. E aqui, como eu disse no começo do vídeo, podemos comer junto com o arroz como se fosse um donburi, né? Uma comida de tigela, ou servir separadamente. Colocar a carne por cima, não esquecer da cebola. Olhem só que delícia que fica. E não tem como não gostar de um prato assim. E aqui servir separadamente. Não deixem de fazer essa receita e deixem nos comentários se você gostou ou não. Eu tenho certeza que você vai adorar.